A floresta tinha uma maneira de fazer-te sentir pequeno, não da forma cruel que o bando costumava fazer, sem insultos, sem comparações sussurradas, mas de uma forma mais antiga, mais honesta, aqui, entre os pinheiros imponentes que roçavam a barriga das nuvens cinzentas. Eu era apenas mais uma criatura a tentar sobreviver ao inverno. Os meus dedos estavam a sangrar novamente. Não olhei para eles. Olhar tornava tudo real. Fazia doer mais do que a dor surda que eu tinha aprendido a ignorar. O galho nas minhas mãos era torto, partido ao meio, provavelmente por um raio que o atingira meses atrás, mas era tudo o que eu tinha. Encaixei-o entre outros dois que já tinha posicionado, tentando formar algo que se parecesse com uma parede. Toda a estrutura inclinava-se para a esquerda como um bêbado, e eu sabia que não resistiria à primeira nevada de verdade. Mas continuei a trabalhar. O vento trazia o cheiro da neve que se aproximava, aquele aroma metálico peculiar que significava que eu tinha talvez 2 dias antes que a tempestade chegasse. 2 dias para transformar essa pilha de galhos quebrados em algo que pudesse me manter vivo. A minha respiração saía em nuvens, e eu apertei mais o meu casaco surrado, sentindo cada buraco onde o tecido havia cedido. Eu tinha um lar, tinha um lugar junto à lareira onde pertencia, ou pelo menos onde era tolerada. A alcateia Silver Paul acolheu-me quando eu tinha 14 anos, depois que meus pais morreram num acidente de carro na estrada da montanha. Lembro-me da alfa da época, uma mulher chamada Cordélia, olhando para mim com algo quase parecido com pena. Ela é humana, alguém disse, completamente humana. Nem mesmo uma loba adormecida. Como se eu não pudesse ouvi-los. Como se eu não estivesse ali, com as cinzas do funeral dos meus pais ainda no meu vestido emprestado. Deixaram-me ficar, deram-me o quarto mais pequeno, aquele que alagava quando chovia. Deixavam-me comer depois de todos os outros terminarem. Aprendi a ser grata pelas sobras. Aprendi a tornar-me útil de maneiras que não exigiam força, velocidade ou qualquer um dos dons com os quais nunca nasci. Limpei, cozinhei, remendei roupas e fingi não notar quando falavam de mim como se eu fosse um móvel. Tinha sido suportável até Marcos se tornar o alfa. Afastei a memória, forçando os meus dedos sangrando a amarrar outro pedaço de corda, casca descascada que continuava a partir-se na junção de dois galhos. Marcos queria uma matilha de guerreiros de linhagem pura. Ele deixou isso claro no seu primeiro discurso, os seus olhos deslizando sobre mim como se eu fosse uma mancha no seu trono herdado. Em 6 meses, ele encontrou motivos para expulsar todos que não se encaixavam na sua visão. Os idosos, os deficientes, a rapariga humana que nunca se transformaria, nunca caçaria, nunca seria nada além de um fardo. Ele me deu 3 dias para partir. Chamou isso de misericórdia. Isso foi há 2 semanas. Cheguei até aqui a pé, indo para o norte, porque o sul levava de volta às cidades onde as pessoas faziam perguntas, onde alguém poderia me reconhecer e enviar uma mensagem para Silver Paul. O norte era selvagem, era liberdade, era provavelmente a morte, mas era a minha morte para escolher. O galho em que eu estava trabalhando se partiu de repente, a madeira podre cedendo com um som como de ossos se quebrando. Tropecei para trás, apoiando-me numa árvore, sentindo a casca raspar o meu casaco. Por um momento fiquei ali parado, olhando para a minha tentativa patética de abrigo. Parecia uma pilha de lenha, um forte de criança que nem sequer impediria o vento, muito menos o frio. Algo quente pressionou atrás dos meus olhos, mas eu não chorava desde o dia em que Marcos deu o seu ultimato, e não ia começar agora. Chorar era um luxo para pessoas que tinham alguém para testemunhar, para se importar. Aqui fora, as lágrimas apenas deixavam o rosto frio. Eu me abaixei para pegar outro galho. Foi quando senti aquela antiga percepção animal de que algo estava a observar. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. E o meu coração? Aquele músculo traidor começou a martelar contra as minhas costelas. Eu me endireitei lentamente, examinando a floresta. A floresta ficara silenciosa, sem pássaros, sem o farfalhar de pequenos animais no mato. Apenas o vento e a minha respiração ofegante. Então eu os vi. Lobos, enormes, com pelagem espessa devido ao inverno, formando um semicírculo na borda da clareira que eu havia escolhido. Havia pelo menos uma dúzia, talvez mais nas sombras entre as árvores. Os seus olhos captavam a luz do fim da tarde,
refletindo ouro, âmbar e algo quase como fogo. Eu já tinha visto lobos em matilha antes, tinha vivido entre eles na sua forma humana, mas nunca tinha estado deste lado de um encontro. Nunca tinha sido a presa. As minhas pernas travaram, uma parte primitiva do meu cérebro gritava ordens contraditórias. Corre, fica quieta, sobe, luta, rende-te. O lobo maior deu um passo à frente. Era negro como um cavaleiro sem estrelas, facilmente com 1,20 m de altura até ao ombro, com olhos que não eram dourados como os dos outros, mas de um prateado profundo e inquietante. Mesmo na forma de lobo, o poder emanava dele em ondas. Um alfa. Eu sabia disso da mesma forma que se sabe quando um raio está prestes a cair. Um gosto de metal na língua, uma pressão no peito. Era isso então. Depois de tudo, depois de sobreviver à morte dos meus pais, depois de suportar anos sendo menos que os outros, depois de abandonar o único lar que conhecia, era assim que tudo acabava. Sozinha numa floresta, dilacerada por lobos que provavelmente nem se lembrariam do meu nome, porque nunca se deram ao trabalho de aprendê-lo. O lobo preto se aproximou e eu me forcei a olhar nos seus olhos. Se eu fosse morrer, seria olhando para o que me matou. A minha mãe costumava dizer que coragem não era a ausência de medo. Era estar apavorado e fazer a coisa mesmo assim. Ela se referia a pequenas coisas, como tentar entrar para o teatro da escola ou aprender a dirigir. Duvido que ela imaginasse que eu aplicaria isso a encarar uma criatura que poderia me matar com uma mordida. Mas o ataque não veio. Em vez disso, o lobo preto parou a cerca de 3 metros de distância, inclinando ligeiramente a sua enorme cabeça enquanto me estudava. Então, ele fez algo que eu não esperava. Ele olhou para além de mim, para o meu abrigo miserável, para a pilha de galhos quebrados e esperança desesperada. As suas orelhas se moveram para a frente, e se um lobo pudesse parecer contemplativo, ele parecia. Os outros lobos permaneceram imóveis, à espera. Dinâmica da matilha, percebi que eles estavam à espera da sua decisão, da sua ordem. O meu destino estava inteiramente nas patas dessa criatura enorme, que provavelmente poderia derrubar um alce sem perder o ritmo. Então ouvi o som de ossos se movendo, se reformando. Era algo a que você nunca se acostumava, não importava quantas vezes estivesse perto de metamorfos. A forma do lobo preto brilhou, contraiu-se, remodelou-se em outra coisa, em outra pessoa. Ele estava agora diante de mim em forma humana, e eu tive que lutar para não recuar. Ele era alto, bem mais de 1,80 m, com o tipo de constituição física que vinha de uma vida inteira de força física. O cabelo dele era escuro, comprido o suficiente para tocar os ombros, e os olhos, embora prateados, continuavam os mesmos. Ele estava com o peito nu, apesar do frio, vestindo apenas calças escuras que pareciam caras demais para um lugar tão remoto. Tatuagens marcavam os braços e o peito dele, padrões intricados que eu achei que poderiam ser símbolos de matilha, mas de um território totalmente diferente. Ele olhou para mim, depois para o meu abrigo e depois de volta para mim. Um músculo em sua mandíbula se contraiu quando ele falou. Sua voz era mais grave do que eu esperava. Áspera por algo que eu não conseguia identificar. Você está construindo com madeira morta. Não era uma pergunta, mas eu respondi mesmo assim. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Foi tudo o que consegui encontrar que pudesse quebrar. Não vai aguentar. Ele afirmou isso como um facto, como se estivesse a dizer que o céu estava cinzento. Eu sei. O que mais eu poderia dizer? Eu sabia que era inútil. Eu sabia disso a cada galho que colocava, a cada pedaço de casca que tentava entrelaçar. Mas um trabalho inútil ainda era trabalho, ainda era movimento. Ainda era melhor do que deitar-me para morrer. Ele ficou a observar-me por um longo momento, e eu não consegui decifrar a sua expressão. Então ele se virou, olhando para os lobos que esperavam nas árvores. Ele emitiu um som, não exatamente uma palavra, mais como um comando em uma língua mais antiga que a fala. Os lobos se fundiram na floresta, desaparecendo tão rápida e silenciosamente que eu poderia ter imaginado que fossem reais. Todos, exceto 3, que se transformaram como ele, tornando-se homens que avançavam com a confiança casual de pessoas que nunca tiveram que questionar seu lugar no mundo. Eram mais jovens do que o Alfa, pensei.
embora ainda tivessem o físico de guerreiros. Um tinha cabelo castanho avermelhado e uma cicatriz na clavícula. Outro era loiro, com olhos verdes penetrantes que me avaliavam com interesse clínico. O terceiro tinha pele mais escura, era calado e observava tudo. O alfa, porque era isso que ele tinha de ser, olhou para os três e depois apontou para a floresta atrás de mim. Tragam madeira, madeira adequada. Eles partiram sem questionar, movendo-se com velocidade sobrenatural entre as árvores. Fiquei paralisada, sem entender o que estava a acontecer. A minha mente tentava acompanhar uma realidade que havia mudado muito rapidamente. No momento, eu estava a preparar-me para morrer. No momento seguinte, um alfa que poderia ter me matado sem esforço, estava o quê? A ajudar-me. Por quê? A palavra escapou antes que eu pudesse impedi-la. Ele voltou aqueles olhos prateados para mim e pela primeira vez vi algo brilhar neles. Não era piedade. Eu teria odiado piedade, era outra coisa. Algo quase como reconhecimento. Porque disse ele baixinho, eu sei como é quando alguém se recusa a desistir. Mesmo quando deveriam, os três lobos, homens, voltaram com madeira que levaria dias para eu encontrar, quanto mais carregar. Eles se moviam com uma eficiência que revelava anos de trabalho em conjunto, jogando troncos com o dobro da minha altura no chão, quase sem fazer barulho. O loiro percebeu que eu estava a olhar e ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. O alfa andava ao redor da minha tentativa patética de abrigo, ocasionalmente agachando-se para examinar o solo, o ângulo das árvores, a forma como o vento soprava pela clareira. Ele se movia como água, como algo que nunca conhecera a falta de jeito ou a incerteza. Quando regressou, apontou para um local a 4,5 metros de onde eu estava a construir. Ali, disse ele, terreno mais elevado. A água corre para leste quando chove. Olhei para o local que tinha escolhido e vi agora a ligeira depressão. A forma como a terra era mais escura ali. Claro, eu estava tão concentrado em encontrar um espaço protegido por árvores que não tinha pensado na drenagem, outro erro que poderia ter me matado. Adicionado à lista crescente. O ruivo começou a colocar madeira com a precisão de alguém que já construíra centenas de estruturas. Primeiro a fundação, disse ele, falando comigo pela primeira vez. A sua voz tinha um sotaque que não conseguia identificar. Talvez europeu. Construa do chão para cima, não da esperança para baixo. Poderia ter sido cruel, mas algo no seu tom fez com que soasse quase gentil, como se ele estivesse a partilhar uma verdade, em vez de zombar da minha ignorância. Sou Finn, acrescentou ele, enfiando uma estaca afiada no chão com as próprias mãos. A terra a aceitou como se fosse manteiga. Aquele é Jasper. Ele acenou com a cabeça para o loiro, e a sombra silenciosa ali é Ezra. Ezra, o de pele escura, reconheceu o seu nome com um leve inclinar da cabeça. Ele estava a medir algo usando o que pareciam ser ferramentas reais tiradas de uma mochila que eu não tinha notado que ele carregava. De onde isso tinha vindo? Eu estava a começar a perceber que aqueles não eram apenas lobos aleatórios que tinham tropeçado em mim. Aquilo era organizado, deliberado. O alfa observava o trabalho da sua matilha, ocasionalmente dando uma orientação com nada mais do que um olhar ou um pequeno gesto. Eles o compreendiam sem palavras, movendo-se em sincronia como peças de um todo maior. Era bonito e doloroso de se ver. Aquilo que eu nunca tinha tido. Aquele sentimento de pertencimento mais profundo do que o sangue. Eu ficava inútil ao lado, os meus dedos sangrando curvados contra as palmas das mãos, sem saber o que fazer comigo mesmo. Passei anos me tornando útil para uma matilha que mal me tolerava. Mas aqui eu era apenas um obstáculo. Esses homens se moviam com um tipo de força que tornava as minhas tentativas de contribuir ridículas. Você vai ficar aí parado? A voz do alfa cortou os meus pensamentos em espiral. Olhei para ele e vi aqueles olhos prateados fixos em mim com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Eu não consigo levantar o que eles conseguem levantar. Não, ele concordou. E eu me preparei para a rejeição, para a lembrança da minha inutilidade. Em vez disso, ele apontou para uma pilha de galhos menores que Finn havia separado. Mas você pode separar os pedaços retos ali e os curvos ali. Vamos precisar de ambos. Era uma coisa tão pequena, uma tarefa tão simples que nem eu poderia falhar. Mas a maneira como ele disse isso, como se a minha contribuição realmente importasse, fez algo se quebrar no meu peito.
Dirigi-me para a pilha antes que as minhas pernas esquecessem como funcionar. Antes que a dor atrás dos meus olhos se tornasse algo mais. Separei os galhos enquanto o mundo tomava forma ao meu redor. Eles trabalharam enquanto o sol se espalhava pelas árvores, pintando tudo de dourado, âmbar e sombras. A fundação foi erguida primeiro, como Finn havia dito, madeira sólida que riria da podridão e do tempo. Depois, as paredes, as verdadeiras, encaixadas conjuntas que eu só tinha visto em fotos. Jasper subiu como se a gravidade fosse uma sugestão, colocando vigas que sustentariam o telhado. Ezra mediu e ajustou, garantindo que tudo estivesse nivelado, alinhado, perfeito. E o Alfa, ele fez tudo. Levantava o que precisava ser levantado, cortava o que precisava ser cortado, dirigia quando necessário, trabalhava ao lado da sua matilha quando a direção não era necessária. Eu já tinha visto alfas antes. Marcos se posicionava e comandava à distância, tratando o trabalho físico como se fosse inferior a ele. Este homem liderava pela frente, com as mãos tão sujas quanto as de qualquer um, usando a sua força em vez de simplesmente exibi-la. Percebi que nem sabia o nome dele. Como devo chamá-lo? A pergunta escapou durante uma pausa, enquanto Finn e Jasper discutiam o ângulo de uma viga de suporte. Ele olhou para mim de onde estava a fixar uma junta de canto. A maioria chama-me de Vossa Majestade. O meu coração parou. Majestade King. Este não era apenas um alfa de uma matilha qualquer na floresta. Este era o alfa. Aquele de quem até Marcos falava em tom reverente e sussurrado durante as reuniões da Alcateia. O rei dos territórios do norte, governante do maior domínio de lobisomens da América do Norte. Eu estava a encarar a realeza e a exigir saber por que ele estava a ajudar-me. Devo ter parecido chocada, porque algo quase como diversão passou pelo seu rosto, mas pode chamar-me Caspian. Sou Sarah. O meu nome parecia insignificante comparado ao dele. Esquecível. Eu não sabia. Quer dizer, eu não teria... Não teria o quê? Ele endireitou-se, limpando a serra das mãos. Questionou-me. Boas perguntas mostram que ainda tens espírito. Finn riu-se de algum lugar acima de nós, embora eu não tivesse a certeza do que era engraçado. Jasper abanou a cabeça, mas também estava a sorrir. Aquela expressão afiada que sugeria que ele sabia algo que eu não sabia. A noite chegou mais rápido do que eu esperava. A temperatura caiu tão rapidamente que eu podia ver a minha respiração condensando no ar. O meu abrigo, não, a minha cabana agora, tinha paredes e um telhado parcial. Era mais do que eu sonhava construir em um mês, quanto mais em uma noite. Era a diferença entre sobreviver e simplesmente morrer mais lentamente. Ezra acendeu uma fogueira sem perguntar. As chamas pegaram fogo incrivelmente rápido na madeira, o que deveria ter demorado mais tempo. Magia. Provavelmente magia de matilha, da qual eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto ser usada com tanta naturalidade. O calor me atraiu como uma mariposa. O meu corpo lembrava-se de como era não sentir frio até aos ossos. Sente-te, disse Caspian. E não era bem uma ordem, mas também não era bem uma sugestão. Sentei-me num tronco que Finn tinha colocado perto da fogueira. O calor parecia uma coisa viva contra o meu rosto. Quase doloroso depois de tanto tempo no frio. Observei as chamas dançarem e tentei não pensar no que isso significava, no que eu devia, no que seria exigido em troca. Nada era de graça. Eu tinha aprendido essa lição ainda jovem e tinha as cicatrizes para provar isso. Você está a sangrar. Jasper apareceu ao meu lado com um kit de primeiros socorros que parecia militar. Ele tinha vestido uma camisa em algum momento, de lã grossa que provavelmente custava mais do que tudo o que eu possuía. Não é nada. Tentei curvar os dedos para dentro, esconder a evidência da minha fraqueza. Não é nada. Ele não estendeu a mão para as minhas, não forçou, apenas esperou, paciente como uma pedra, até que eu lentamente as estendesse em direção à luz do fogo. Os cortes não eram profundos, mas eram muitos. Alguns antigos e meio cicatrizados, outros recentes, do trabalho de hoje. As minhas palmas estavam calejadas em lugares estranhos, a pele de alguém que aprendeu a trabalhar por desespero, e não por treino. Jasper limpou-as com algo que ardeu, mas eu não recuei. Há muito tempo aprendi que mostrar dor só deixava as pessoas desconfortáveis. Estás sozinha há algum tempo, disse ele baixinho, envolvendo a minha mão direita com falta de prática. 2 semanas. Então,
porque algo na luz da fogueira e na gentileza inesperada me tornou imprudente. Mas estou sozinho há mais tempo do que isso. Ele olhou para mim, aqueles olhos verdes afiados e avaliadores. Alcateia Silverpaw, todo o meu corpo ficou rígido. Como é que foste parar ao teu casaco? Ele acenou com a cabeça para o local onde eu finalmente o tinha tirado. A coisa surrada, com os seus remendos e reparações, tem o emblema deles cosido no interior. Desbotado, mas visível. Se souberes o que procurar. Claro, eu tinha me esquecido disso. Da marca que me identificava mesmo no exílio. Eu já não estou com eles. Claramente, ele moveu-se para a minha mão esquerda, gentil apesar da sua força óbvia. Marcos é um tolo. Pisquei para ele. Não se falava assim sobre alfas, especialmente aqueles que controlavam territórios significativos. Era perigoso, desrespeitoso. Mas Jasper disse isso como se estivesse a comentar sobre o tempo, como se a opinião de Marcos importasse menos do que poeira. Ele tem ideias fortes sobre a pureza da matilha. Eu disse com cuidado. As palavras que eu ouvi Marcos usar nos seus discursos. Ele tem ideias fortes sobre a sua própria importância. Finn interrompeu do outro lado da fogueira. Ele estava a cozinhar algo. Coelho, pensei, o cheiro fazendo meu estômago se contrair com a fome que eu vinha ignorando. A pureza é apenas uma desculpa. O objetivo é o controlo. Caspian ficou em silêncio durante essa conversa, afastado um pouco do brilho da fogueira, com o rosto parcialmente na sombra. Mas agora ele falou, com uma voz tão pesada que até as chamas pareciam se inclinar em sua direção. Tu és humana, sem dúvida. Sim. Olhei nos seus olhos através da fogueira, recusando-me a desviar o olhar, mesmo que meu instinto gritasse para que eu baixasse os olhos diante de um rei alfa. Completamente. Sem lobos, sem possibilidade de ter um. Os meus pais também eram humanos, e Silverpaw acolheu-te. De qualquer forma, depois da morte dos meus pais, a velha alfa Cordélia acreditava nisso. Procurei a palavra compaixão, acho eu. Ela dizia que a família não era apenas uma questão de sangue ou pelo. Mas Marcos não partilha dessa crença. Não era uma pergunta, mas respondi na mesma. Não, ele deu-me 3 dias para partir. Chamou isso de misericórdia porque ele poderia simplesmente... Eu parei, sem querer terminar a frase. Matar-te. Caspian terminou por mim, com voz monótona. Sim, ele poderia ter feito isso. O silêncio que se seguiu era pesado, com verdades que ninguém queria dizer. Finn concentrou-se intensamente no coelho. Ezra alimentou o fogo com movimentos precisos e cuidadosos. Jasper terminou de enfaixar as minhas mãos e recostou-se com o trabalho concluído. Eu deveria estar com medo. Estava rodeado por predadores que poderiam me despedaçar sem esforço. Liderados por um rei cuja reputação deixava alfas experientes nervosos. Mas eu não estava com medo. Em vez disso, senti algo que não sentia há anos. Segurança. Era absurdo. Ilógico. Provavelmente estúpido. Mas estava lá mesmo assim. Um calor no meu peito que não tinha nada a ver com o fogo. Por que estás a ajudar-me? A pergunta voltou, mais urgente agora que eu sabia quem ele era. És o Rei Alfa. Não tens tempo para construir cabanas para humanos aleatórios na floresta. Caspian ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele não iria responder. Então, ele moveu-se para a luz da fogueira e pude ver seu rosto claramente. Traços fortes marcados por cicatrizes antigas, olhos que tinham visto demais. Uma boca com linhas que sugeriam que ele raramente sorria e menos ainda sorria de verdade. Eu tive uma irmã, disse ele finalmente. E as palavras caíram como pedras em águas calmas. Humana, totalmente humana como você. A matilha do meu pai, mal a tolerava. Ela era inteligente, esperançosa, achava que poderia ganhar a aceitação deles através do trabalho árduo e da bondade. O tempo passado caiu como um golpe. Tinha uma irmã. Eu sabia o que isso significava. Ela morreu tentando provar o seu valor, ele continuou, a sua voz cuidadosamente vazia de emoção. Ela foi a uma caçada na qual não tinha nada que estar, a perseguir um lobo solitário que tinha matado gado. Ela queria mostrar que podia ser útil mesmo sem se transformar. Eu encontrei-a 3 dias depois. O silêncio que se seguiu poderia ter engolido mundos. Finn tinha parado de cozinhar. Jasper olhou para as suas mãos. Os olhos de Ezra refletiam a luz do fogo e uma dor antiga. Sinto muito, sussurrei.
As palavras eram inadequadas e insignificantes. Não quero a sua piedade. Os olhos dele fixaram-se nos meus com uma intensidade que me roubou o fôlego. Quero que compreenda que, quando o via construir com galhos quebrados, recusando-se a desistir, mesmo quando qualquer pessoa sensata teria desistido, eu via. Vi o que ela poderia ter sido se alguém a tivesse ajudado em vez de julgar. A minha garganta fechou-se em torno de palavras que eu não conseguia dizer. Isto não era caridade. Era expiação, uma dívida paga a um fantasma, ao ajudar um estranho que o fazia lembrar-se da perda. A cabana estará terminada amanhã, disse ele, o seu tom voltando a algo mais neutro, mais majestoso. Vamos deixar-te provisões, suficientes para durar o inverno, se fores cuidadoso. Amanhã eles teriam partido. Essa gentileza estranha e impossível terminaria, e eu ficaria sozinha novamente numa cabana construída por lobos que não tinham motivo para se importar. Obrigada, consegui dizer com a voz um pouco trêmula. Não sei se algum dia poderei retribuir. Não quero retribuição. Ele me interrompeu com firmeza, mas sem crueldade. Quero que sobreviva. Isso é o suficiente. Finn declarou que o coelho estava pronto e comemos em relativo silêncio. A carne era rica e fumada, a melhor coisa que eu tinha provado em semanas. Eles trouxeram pão de algum lugar e queijo. E eu não fiz perguntas porque meu estômago estava ocupado demais comemorando. Pela primeira vez desde que deixei Silverpaw, fui dormir com a barriga cheia e algo parecido com esperança aquecendo meu peito. Acordei com o som de marteladas e o cheiro de seiva de pinheiro. Por um momento desorientador, pensei que estava de volta a Silverpaw, que as últimas semanas tinham sido um pesadelo e que acordaria para encontrar Cordélia ainda viva, ainda liderando com força gentil. Então a realidade voltou a se estabelecer nos meus ossos, o chão duro sob mim, a cabana pela metade acima, a bondade impossível de estranhos que não tinham motivo para parar. A luz do amanhecer se filtrava pelas frestas no telhado que Jasper e Ezra já estavam trabalhando para fechar. Eu dormi perto da fogueira, enrolada num cobertor que não me lembrava de ter recebido. Meu corpo estava quente pela primeira vez em muito tempo. Caspian não estava à vista, mas eu podia ouvir sua voz lá fora, baixa e autoritária, falando com alguém que eu não podia ver. Levantei-me, meus músculos protestando após o trabalho de ontem e semanas dormindo no chão frio. As minhas mãos estavam rígidas sob os cuidados de Jasper, mas a dor tinha diminuído para algo suportável. Pequenas misericórdias. Dobrei o cobertor, de lã grossa que provavelmente custava mais do que eu ganhava num ano em Silverpaw, e saí para o ar tão frio que queimava os meus pulmões. A cabana parecia diferente à luz do dia, real, sólida. As paredes estavam direitas e firmes. O telhado estava quase completo. As molduras das janelas já estavam no lugar, à espera das janelas propriamente ditas. Olhei para aquelas molduras, para o nível de detalhe e cuidado que tinha sido dedicado a algo feito para mim. Um humano insignificante que ainda ontem estava a construir com lixo. Estás acordado? Finn apareceu ao lado da cabana, carregando nos braços o que parecia ser musgo. Ótimo. Preciso de alguém com mãos pequenas. Antes que eu pudesse perguntar para quê, ele me entregou o musgo e apontou para as paredes. O musgo vai entre as toras para impedir a entrada do vento. Você deve compactá-lo bem, entendeu? Todas as lacunas, não importa quão pequenas sejam. Eu entendi que era um trabalho que eu poderia fazer. Um trabalho que não exigia força ou velocidade sobrenaturais. Peguei o musgo e comecei a enfiá-lo cuidadosamente nos espaços entre as toras, enquanto Finn observava com um olhar crítico. Mais apertado, disse ele depois que eu terminei 3 sessões. O inverno aqui não perdoa meias medidas. Empurrei com mais força, ignorando o protesto das minhas mãos enfaixadas. Ele acenou com a cabeça em aprovação e me deixou sozinho, desaparecendo ao redor da cabana. Trabalhei metodicamente, perdendo-me na repetição. A simples satisfação de ver as lacunas desaparecerem sob a minha atenção cuidadosa. O sol subiu mais alto, embora nunca tenha conseguido romper a espessa camada de nuvens. Ouvi vozes, o murmúrio grave de Caspian, outra voz que não reconheci, mais aguda e formal. A curiosidade me atraiu, mas continuei a trabalhar. Qualquer que fosse o assunto do Rei Alfa, não era da minha conta. Eu estava na metade da parede leste quando Caspian apareceu na esquina, seguido por uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela era alta, elegante,
mesmo com roupas práticas de inverno e cabelos escuros com fios prateados presos num coque severo. Os seus olhos eram âmbar, e quando pousaram em mim, senti-me avaliada e catalogada num piscar de olhos. "É ela?" perguntou a mulher, com uma voz que transmitia o tipo de autoridade que fazia com que se endireitasse sem pensar. "Esta é a Sarah", confirmou Caspian. "Sarah, esta é a Vivian. Ela é a minha segunda em comando. A segunda, a mão direita de um rei alfa, a executora da lei e da vontade em todo um território. Eu deveria ter feito uma reverência, deveria ter mostrado o devido respeito, mas minhas mãos estavam cheias de musgo e eu estava paralisada entre a polidez e a praticidade. Vivian me poupou da decisão ao se aproximar. Seu olhar penetrante observou minhas mãos enfaixadas, meu corpo magro sob roupas emprestadas, a maneira cuidadosa com que eu empacotava o chinquim. "És rumano." "Sim, senhora." O tratamento honorífico escapou automaticamente. Anos de condicionamento. E Marcus Thorne exilou-te de Silverpaw. O meu estômago revirou-se. Quanto é que eles sabiam? Quanto é que Caspian lhe tinha contado? "Sim, senhora." Ela olhou para Caspian. Algo passou entre eles daquela forma silenciosa como os membros da matilha comunicavam. Depois voltou a olhar para mim. "Ele deu uma razão?" "Sou humano." Repeti o que deveria ser óbvio. "Ele quer uma alcateia de guerreiros puros. Eu não sou nenhuma dessas coisas." Sobreviveu 2 semanas sozinha na selva que mata lobos treinados. O tom de Vivian era monótono, factual. "Isso sugere que é mais capaz do que Marcos lhe dá crédito." Não sabia o que dizer a isso, então não disse nada. Ela circulou-me lentamente, sem ameaças, mas minuciosamente, como se estivesse a resolver um quebra-cabeças. Quando completou o círculo, ela dirigiu-se a Caspian, sem olhar para ele. "Ela não pode ficar aqui sozinha." "Eu sei." A voz dele transmitia algo pesado, algo resignado. "O inverno irá matá-la, ou os renegados irão encontrá-la, ou os olhos perspicazes de Vivian encontraram os meus novamente. Marcos irá saber que ela ainda está viva e enviará alguém para terminar o que o exílio começou." O gelo inundou as minhas veias. Eu não tinha pensado nisso, na possibilidade de Marcos considerar a minha existência contínua um insulto à sua autoridade. Os alfas já tinham matado por menos, e Marcos sempre se preocupou mais com a percepção do que com a misericórdia. "Ela poderia vir conosco", sugeriu Finn, que apareceu no telhado. Há quanto tempo ele estava a ouvir? "Temos espaço. Temos espaço." Vivian concordou com cautela. "A questão é se trazer um humano para a capital é sensato, dadas as tensões atuais." "Que tensões?" perguntei, e imediatamente me arrependi de ter falado. Essa conversa não era minha, não era da minha conta. Mas Caspian respondeu mesmo assim, seus olhos prateados encontrando os meus com uma intensidade que fez tudo o mais desaparecer um pouco. "Tem havido resistência a algumas das minhas políticas. Líderes de matilhas mais velhos que acreditam em hierarquias tradicionais, que acham que os humanos são insignificantes ou piores. Levar-te para o coração do meu território seria fazer uma declaração. Uma declaração perigosa", acrescentou Vivian para ambos. "Então não irei." As palavras saíram mais fortes do que eu me sentia. "Eu vou dar conta aqui. Eu vou morrer." Caspian interrompeu secamente. "Tu vais morrer. Talvez não hoje, talvez não na próxima semana. Mas o inverno não se importa com determinação." A verdade disso pairava entre nós como uma terceira presença. Ele estava certo. Eu estava a viver em tempo emprestado desde que deixei Silverpaw. Com sorte e desespero, e o tipo de teimosia em não desistir que minha mãe costumava elogiar e se preocupar. Mas a sorte acabou. Sempre acabava. "Se ela vier", Ezra falou, sua voz tranquila de alguma forma carregando peso, apesar de sua suavidade. "Ela se torna nossa responsabilidade. A responsabilidade da matilha. Estamos preparados para isso?" Era a pergunta certa, aquela que cortava o sentimentalismo e ia direto ao ponto. Eu era um fardo, uma fraqueza que eles estariam a escolher assumir. Na dinâmica da alcateia, isso não fazia sentido. Não se aceitava voluntariamente fardos que não podiam carregar o seu próprio peso. "Eu posso trabalhar", disse rapidamente e desesperadamente. "Sei que não sou forte como vocês, mas posso cozinhar, limpar, consertar coisas. Eu posso, Sarah." A voz de Caspian interrompeu os meus pensamentos. "Para." Eu parei. A minha boca fechou-se. O meu coração batia forte contra as minhas costelas.
Ele aproximou-se, perto o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Se vieres conosco, não será como serva. Tenho funcionários para cozinhar e limpar. Virás como parte da matilha, com todas as proteções e expectativas que isso implica. Grupo. A palavra pairou no ar como algo mágico, algo que eu sempre quis durante todo o meu tempo em Silver Paul, mas que nunca me foi realmente oferecido. Eles me acolheram, mas nunca me fizeram parte do grupo. Nunca me deram o sentimento de pertencimento que era tão profundo. Não entendo, sussurrei. Por que você faria isso? Porque eu escolhi. Simples, definitivo. A maneira como um rei alfa falava quando sua decisão estava tomada, qualquer discussão era inútil. A questão é se tu escolhes aceitar. Olhei para a cabana que eles construíram, esse presente impossível que representava mais bondade do que eu conhecera em anos. Depois, para a floresta além, a selva que acabaria por me reivindicar, por mais que eu lutasse. Depois para Caspian, Vieven, Finn, ainda empoleirado no telhado, e Jasper e Ezra a observar da porta. Eles estavam a oferecer-me algo que eu tinha deixado de acreditar que existisse. Uma oportunidade. Não caridade, não piedade, mas um verdadeiro sentimento de pertença a pessoas que provaram, através de ações que viam em mim, um valor além do que eu poderia produzir ou oferecer. Sim. A palavra mal saiu da minha garganta. Sim, eu aceito. Viven acenou com a cabeça uma vez, de forma seca e profissional. Então partimos em 2 horas. Finn, Jasper, terminem a cabana de qualquer maneira. Vamos usá-la como ponto de parada para patrulhas. Ela olhou para mim. Leve pouca bagagem. Viajamos rápido. Ela saiu. Soshinha chama aí. Torsal, movendo-se com a graça determinada que vem de décadas de autoridade. Fiquei olhando para ela, minha mente tentando acompanhar a rapidez com que minha vida havia mudado de direção. Ela é protetora, disse Caspian baixinho, lendo algo na minha expressão. E desconfiada de qualquer coisa que possa ameaçar a estabilidade da alcateia, mas ela é justa. Dá-lhe tempo. Tempo? Eu teria tempo agora. Algo que eu não tinha certeza de ter nem mesmo um dia atrás. A realidade disso estava a começar a assentar, trazendo consigo 1000 perguntas que eu não sabia como fazer. Caspian parecia sentir a minha sobrecarga. Entra. Come alguma coisa. O Jasper vai encontrar roupas mais adequadas para a viagem. Ele fez uma pausa e acrescentou em voz mais baixa. Vai ficar tudo bem, Sarah. Eu queria acreditar nele. Talvez até acreditasse um pouco. As 2 horas seguintes passaram num turbilhão de atividades. O Jasper realmente trouxe roupas. Calças grossas de lã que realmente serviam, um casaco de inverno adequado que não tinha buracos, botas que não eram mantidas juntas por esperança e teimosia. Tudo era claramente caro, claramente destinado a alguém importante, e eu sentia-me como uma impostora ao usá-las. Elas ficam-te melhor do que a mim, disse Jasper quando tentei protestar. Prefiro cores mais claras. Finn colocou comida nas minhas mãos. Carne seca, queijo duro, pão que ainda estava quente. Come agora. Come na estrada. Estás muito magro. Isso deixa o Caspian nervoso. Comi porque discutir parecia inútil, pois o meu estômago tinha deixado de acreditar que a comida era confiável. Entre uma garfada e outra, observei-os terminar a cabana com o mesmo cuidado meticuloso que demonstraram desde o início. Cada detalhe perfeito, cada junta sólida, um presente concluído, mesmo que eu não fosse ficar. Quando chegou a hora de partir, fiquei em frente à cabana e senti uma estranha sensação de perda. Nunca tinha vivido ali. Nunca tinha passado mais do que uma noite sob o seu telhado incompleto, mas representava algo importante. A prova de que tinha tentado sobreviver, de que era importante o suficiente para que alguém me ajudasse. Pronto. Caspian apareceu ao meu lado, agora vestido com roupas que o identificavam claramente como membro da realeza, couro escuro e uma capa forrada à pele. Botas que provavelmente custaram mais do que o valor da madeira da cabana. Não, admiti, mas acho que nunca estarei pronta para isto. A sua boca se contorceu no que poderia ter sido o esboço de um sorriso. Honesta. Ótimo. Viajamos como lobos, todos exceto eu. Eu cavalguei nas costas de Caspian, meus dedos entrelaçados em seu pelo espesso, tentando não pensar em como isso era absurdo.
Um humano montado no Rei Alfa, como em algum tipo de conto de fadas. Mas ele insistiu, e Vivian concordou que era a maneira mais rápida de percorrer a distância. O mundo passava embaçado em tons de branco, cinza e verde escuro. Eles se moviam a uma velocidade impossível, saltando sobre obstáculos que eu mal conseguia ver, navegando pela floresta como se tivessem nascido nela, o que eu supunha que fosse verdade. Eu me segurei e tentei não passar mal. Tentei não pensar no que estava deixando para trás ou em direção ao que estava correndo. Paramos uma vez em um riacho onde Vivian considerou seguro descansar. Deslizei das costas de Caspian com as pernas trêmulas, meus músculos gritando de horas de tensão. Ele voltou à forma humana, aparentemente indiferente ao frio ou à falta de camisa. "Estás a ir bem", disse ele, e parecia que ele estava a falar a sério. "Estou apavorada", admiti, aceitando a água de um cantil que Ezra me ofereceu. Terror e coragem não são opostos. Ele me observou com aqueles olhos prateados inquietantes. Coragem é estar apavorado e seguir em frente mesmo assim. As palavras da minha mãe saindo da boca dele no meio de uma floresta gelada. A coincidência fez meu peito apertar. "Chegaremos à capital ao anoitecer", anunciou Vivian. "Tudo a postos. Sarah, quando chegarmos, fique perto de Caspian. Não fale a menos que seja interpelada. Não faça contato visual com ninguém que a desafie. Entendido?" Eu entendi. Eu estava a entrar num covil de predadores que poderiam me ver como presa, protegida apenas pela palavra de um rei, cuja autoridade alguns aparentemente questionavam. O que poderia dar errado? Continuamos a viagem enquanto o sol começava a descer, pintando a neve de dourado e rosa. Observei a luz mudar, memorizando esses momentos de paz estranha e frágil, de alguma forma sabendo que assim que chegássemos à capital, tudo mudaria novamente. E quando os músculos de Caspian se contraíram debaixo de mim para mais um salto impossível, agarrei-me com mais força e sussurrei uma oração à mãe que eu tinha perdido, esperando que ela pudesse me ver de onde quer que os mortos fossem. "Ainda estou a tentar, mamã. Ainda estou a ser corajosa, mesmo quando estou aterrorizada." As árvores começaram a ficar mais esparsas e, à distância, vi luzes. A capital não era o que eu esperava. Eu imaginava algo medieval, talvez. Muralhas de pedra e tochas, o tipo de fortaleza que se vê em filmes sobre lobisomens e alcateias antigas. Em vez disso, quando chegamos ao topo da última colina, vi uma cidade que parecia quase normal. Casas com arquitetura real, ruas pavimentadas ladeadas por postes de iluminação que começavam a brilhar no crepúsculo, lojas com vitrines exibindo mercadorias. Parecia qualquer cidade montanhosa no Colorado ou em Montana, o tipo de lugar que os turistas visitam para esquiar ou fazer caminhadas, exceto que todos ali podiam se transformar em lobos e me despedaçar. Voltamos à forma humana na periferia da cidade, Caspian e a sua alcateia vestindo-se rapidamente com roupas que traziam em mochilas impermeáveis. Fiquei ali, constrangida, muito consciente de que era a única que achava a nudez pública desconfortável. Eles tratavam isso como se fosse trocar de camisa, algo casual e comum. "Fica perto", Vivian lembrou-me, seu tom deixando claro que não era uma sugestão. Entramos na cidade quando as luzes da rua se acenderam, lançando tudo numa luz dourada e acolhedora que deveria ter sido convidativa. Mas eu podia sentir os olhares. Podia ver as pessoas parando no meio de conversas para nos ver passar, para me ver passar. Um humano no meio deles, caminhando ao lado do seu rei, como se tivesse o direito de estar ali. Os sussurros começaram imediatamente. Eu não podia ouvir as palavras, mas podia ler as expressões. Confusão, curiosidade, hostilidade. Uma mulher com cabelos grisalhos deu um passo para trás, puxando a criança para mais perto enquanto passávamos. A criança olhou para mim com grandes olhos âmbar, e eu desviei o olhar, sentindo-me como algo perigoso, mesmo sendo a única pessoa ali que não poderia machucar ninguém. "Ignore-os", disse Caspian baixinho, colocando a mão na minha cintura. O toque foi leve, quase imperceptível, mas enviou uma mensagem clara a todos que estavam a observar. Ela está sob a minha proteção. Também fez o meu coração acelerar, não por medo, mas pela sensação do calor da sua mão através do meu casaco emprestado. Subimos uma colina em direção ao centro da cidade, onde um edifício se erguia maior do que os outros. Não era bem um palácio, mas definitivamente mais do que uma casa.
Construção de pedra e madeira, vários andares, janelas que brilhavam com a luz interior. Aparentemente, era a casa do rei Alfa e do seu círculo íntimo. O hall de entrada era quente, aquecido por uma lareira enorme que poderia caber 3 de mim dentro dela. O chão era de madeira polida, as paredes decoradas com tapeçarias retratando lobos em várias poses, caçando, correndo, uivando para a lua. Uma grande escadaria subia em curva para andares que eu não conseguia ver. Sarah, uma mulher apareceu por uma porta lateral, mais velha que Vivian, com olhos gentis e uma flor no avental. Sou Margaret, eu administro a casa. Você deve estar congelando e morrendo de fome, coitadinha. Antes que eu pudesse responder, ela colocou um braço em volta dos meus ombros e me afastou dos outros, tagarelando sobre banhos quentes, comida quente e descanso adequado. Olhei para Caspian, incerta, e o vi observando com uma expressão que não consegui decifrar. Vá, disse ele. Margaret cuidará de você. Margaret fez exatamente isso. Ela me levou por 2 lances de escada, por um corredor com várias portas e até um quarto que me fez parar de respirar. Era maior do que qualquer espaço que eu já tivesse chamado de meu, com uma cama de verdade coberta por colchas, um banco na janela com vista para a cidade abaixo e uma lareira já crepitando com lenha fresca. Uma porta ao lado revelava um banheiro com uma banheira de verdade, funda, de porcelana e perfeita. Isso é demais, consegui dizer. Não consigo. Bobagem. Margaret já estava a abrir as torneiras, e o vapor subia enquanto a água quente jorrava na banheira. Sua Majestade foi muito clara. Você será tratada como parte da matilha, o que significa que terá um quarto adequado como todos os outros. Ela acrescentou algo à água que cheirava a lavanda e menta. Agora você toma banho enquanto eu trago a comida. Sem discussões. Ela saiu antes que eu pudesse argumentar, fechando a porta com um clique firme. Olhei para a água a subir, para o luxo daquilo, e senti lágrimas quentes a brotar nos meus olhos. Passei 2 semanas a lavar-me em riachos gelados, quando conseguia. Às vezes, passava dias sem me lavar porque o frio era demasiado brutal. E agora isto, água quente, privacidade, segurança. Despi-me lentamente, tirando as camadas de roupa emprestada e a minha própria roupa por baixo, desgastada e manchada por semanas de sobrevivência. O meu corpo era um mapa da história recente. Contusões de quedas, arranhões de galhos, o contorno acentuado das costelas que antes não eram tão visíveis. Eu parecia o que era, alguém que mal conseguia sobreviver. A água estava quente o suficiente para doer no início, mas mergulhei nela mesmo assim, deixando-a queimar o frio que se instalara nos meus ossos. Esfreguei-me com sabonete que cheirava a mel e ervas, observando a sujeira e o sangue seco serem levados pelo ralo, quando finalmente puxei o tampão. Depois, enchia novamente só para ficar de molho, só para sentir o calor por todo o corpo. Margaret voltou com comida, sopa espessa com legumes e carne, pão ainda quente do forno, queijo e frutas, e mais do que eu poderia comer. Ela também trouxe roupas simples, mas bem feitas, em tamanhos que realmente me serviam. Coma, descanse, ela ordenou gentilmente. Amanhã será cedo o suficiente para tudo o resto. Mas o sono, quando finalmente me enfiei na cama depois de comer até meu estômago doer agradavelmente, não veio facilmente. O colchão era muito macio, o quarto muito silencioso, a segurança muito desconhecida. Deitei-me olhando para o teto, ouvindo os sons da casa se acomodando ao meu redor, e me perguntei em que eu tinha me metido. Perguntei-me em que Caspian tinha se metido ao me trazer para cá. Amanhã chegou com uma luz pálida e uma batida na minha porta. Abri e encontrei Jasper segurando uma bandeja com café da manhã, ovos, bacon, torradas e café com um cheiro divino. Sua Majestade solicita sua presença em seu escritório depois que você comer, disse ele, formal, de uma maneira que não tinha sido na floresta. Vou esperar para acompanhá-la. A formalidade parecia um aviso. Lá fora, éramos quase iguais, unidos pelo simples objetivo de sobreviver. Aqui, na sede do seu poder, a hierarquia estava a reafirmar-se. Ele era o rei Alfa. Eu era o quê, exatamente? Comi rapidamente, vesti as roupas que Margaret tinha providenciado, calças escuras, uma camisola macia e botas verdes escuras que me serviam perfeitamente. Quando saí, Jasper conduziu-me por corredores que eu nunca tinha visto,
passando por salas onde vi outros membros da alcateia que pararam para olhar. Nenhum deles sorriu. O escritório ficava no terceiro andar, uma sala repleta de livros e mapas, dominada por uma enorme secretária esculpida em madeira escura. Caspian estava junto à janela, a olhar para o seu território, e não se virou quando entramos. Obrigado, Jasper, disse ele, dispensando-o sem olhar. A porta fechou-se e ficamos sozinhos. O silêncio prolongou-se o suficiente para me deixar ansiosa, com as mãos entrelaçadas à minha frente. Finalmente, ele virou-se e vi algo em seu rosto que não estava lá ontem. Tensão, talvez. Ou preocupação. Como dormiu? Perguntou ele. Bem, uma mentira, mas uma mentira educada. O quarto é lindo. Obrigada. Ele acenou com a mão como se não importasse. Sarah, precisamos de discutir a sua posição aqui. Meu estômago revirou. Aí vem. As condições, as expectativas, o preço pela gentileza dele. És humana numa alcateia, continuou ele, inclinando-se contra a secretária. Isso torna-te vulnerável de maneiras que talvez não compreendas totalmente. Há quem te veja como fraca, como presa, como algo a ser eliminado para provar um ponto a mim. Eu compreendo. Eu também compreendia. Eu vivia essa realidade em Silver Paul, só que com riscos menos mortais. Acho que tu não. Os olhos dele encontraram os meus, sérios e intensos. Em Silver Paul, tu eras tolerado. Aqui, a tua declaração. A minha declaração. Ao trazer-te para a minha casa, para a minha matilha, estou a declarar que os humanos têm um valor além do que a lei tradicional da matilha reconhece. Essa proteção se estende a todos, não apenas àqueles que nasceram com garras. Isso é... Isso é bom, não é? Perguntei com cuidado. É necessário, ele corrigiu. Mas isso faz de ti um alvo para aqueles que se opõem à mudança, e é por isso que estou a designar-te um guarda. Um guarda? Repeti, sem ter a certeza se tinha ouvido direito. O Finn irá acompanhar-te sempre que saíres desta casa. Ele é forte, leal e não tolerará ninguém a ameaçar-te. A expressão de Caspian suavizou-se ligeiramente. Sei que parece excessivo, mas confia em mim. Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Um guarda. Porque eu precisava de proteção contra o seu próprio povo. A realidade da minha situação estava a tornar-se mais clara a cada momento. Há mais uma coisa. Ele hesitou. E eu nunca o tinha visto inseguro antes. Era quase pior do que a sua ordem. A matilha vai esperar. Eles vão questionar-se sobre o teu papel aqui, sobre o motivo pelo qual eu o trouxe especificamente. O que quer dizer? Eles vão assumir que você é... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Importante para mim. Pessoalmente. O calor inundou o meu rosto quando a compreensão me atingiu. Eles pensariam que eu era o quê dele? Amante, companheira, algum tipo de interesse romântico? Mas eu não sou, eu disse rapidamente. Nós mal nos conhecemos. Ajudaste-me por causa da tua irmã, porque sei que sabes disso. Mas a percepção importa na política da alcateia. Ele passou a mão pelo cabelo escuro. Frustrado. Não vou corrigir as suposições deles, porque a proteção que vem com ser vista como minha é o escudo mais forte que posso dar-te. Mas queria que compreendesses no que te estás a meter. Os sussurros, o julgamento, a inveja. Pensei nas escadas ontem à noite. A mulher a afastar a criança. A hostilidade que senti como uma presença física. Se eles pensassem que eu estava a dormir com o rei deles, essa hostilidade intensificaria-se em algo muito mais perigoso. Talvez eu não devesse ficar, disse baixinho. Se a minha presença aqui causa problemas. Não. A palavra saiu aguda, autoritária. Tu não vais embora. Não vou mandar-te de volta para morrer no deserto, porque a minha matilha tem ideias ultrapassadas sobre quem merece proteção. Mas não, Sarah, ele aproximou-se. E eu podia sentir o cheiro de pinheiro e algo selvagem, algo que era puramente ele. Eu fiz-te uma promessa. Agora fazes parte da minha alcateia. Isso significa algo para mim, mesmo que ainda não signifique para todos os outros. A convicção na sua voz fez a minha garganta apertar. Ninguém jamais lutou por mim assim. Jamais considerou que eu valesse o custo político. Está bem, sussurrei. Eu vou ficar. Algo na sua expressão relaxou. A tensão que eu não tinha notado se dissipou dos seus ombros. Ótimo. Agora, Margaret vai mostrar-te a casa e apresentar-te à equipa.
Finn vai encontrar-te depois do almoço para um passeio pela cidade. Esta noite há um jantar lotado. É informal, mas com muitos convidados. Vais conhecer mais pessoas do círculo interno. Um jantar lotado onde eu estaria em exibição, julgada por lobos que já ressentiam a minha presença. Perfeito, eu vou dar conta, disse com mais confiança do que sentia. A sua boca se curvou num sorriso fantasmagórico. Eu sei que você vai. Você sobreviveu 2 semanas sozinho na selva no inverno. Um jantar deve ser fácil em comparação. De alguma forma, eu duvidava disso. O dia passou num borrão de nomes e rostos que eu nunca iria lembrar. Margaret me apresentou à equipe da casa, em sua maioria lobos mais velhos que me tratavam com uma distância educada. A casa era enorme, muito maior do que parecia do lado de fora, com alas que eu nem explorei. Finn apareceu depois do almoço como prometido, alegre e relaxado de uma forma que ajudou a acalmar os meus nervos. Não deixe que eles a intimidem, disse ele enquanto caminhávamos pela cidade. A maioria deles está mais curiosa do que hostil. Eles simplesmente nunca viram Caspian trazer alguém para casa antes. Nunca. Isso parecia impossível. Nunca. Finn confirmou. Ele é o Rei Alfa há 8 anos. Nesse tempo, ele tem se concentrado totalmente em reconstruir as relações da Alcateia, fortalecer alianças, modernizar leis. O romance nem sequer está no seu radar. Eu não sou romance, protestei. Eu sei disso. Tu sabes disso. Mas ele sorriu. A percepção é uma coisa engraçada. Passamos por lojas onde as pessoas definitivamente olhavam, por uma escola onde as crianças brincavam no pátio, por algo que parecia um campo de treino, onde lobos lutavam em forma humana e animal. Finn apontou edifícios importantes, apresentou-me a algumas pessoas que variavam entre genuinamente acolhedoras e friamente educadas. Quando voltamos para casa, a minha cabeça estava a girar com tanta informação e os meus nervos estavam à flor da pele, pensando no jantar que se aproximava. Margaret ajudou-me a vestir um vestido simples em azul escuro, que era muito mais bonito do que qualquer outro que eu já tivesse tido. Ela tentou fazer algo com o meu cabelo claro, que tinha crescido selvagem e desigual durante o meu tempo sozinha, mas acabou por desistir e apenas o prendeu numa trança simples. Estás linda, assegurou-me ela. Sê apenas tu mesma. Sua Majestade claramente vê algo especial em ti. O salão de jantar já estava cheio quando cheguei. Finn estava ao meu lado, como prometido. Longas mesas estavam cheias de lobos em vários estágios de conversa. O ar estava pesado com o cheiro de comida e o zumbido da dinâmica da matilha, que eu não compreendia totalmente. A conversa não parou exatamente quando entrei, mas mudou. Tornou-se mais consciente, mais atenta. Caspian estava à cabeceira da mesa principal, com Vivian à sua direita. Quando ele me viu, algo em sua expressão mudou. Talvez mais calorosa ou mais suave. Ele apontou para o lugar vazio à sua esquerda. O lugar de honra, claro. Atravessei o salão, sentindo todos os olhos a acompanharem os meus movimentos, sentindo o peso do julgamento, da curiosidade e do ressentimento. Mas mantive a cabeça erguida. Mantive o ritmo constante e, quando cheguei à mesa, cruzei o olhar com Caspian e vi aprovação nos seus olhos. Pessoal, disse ele, a sua voz cortando o murmúrio das conversas. Esta é a Sarah. Ela está agora sob a minha proteção pessoal. Espero que todos a tratem de acordo com isso. Não foi um pedido, foi uma ordem de um rei alfa. E enquanto me sentava ao lado dele, sentindo o calor da sua presença e a avaliação fria da sua alcateia, percebi que o meu verdadeiro teste estava apenas a começar. O jantar era um campo de batalha disfarçado de refeição. A conversa fluía à minha volta como água à volta de uma pedra. Os membros da alcateia falavam por cima de mim, passavam por mim, ocasionalmente dirigiam-me perguntas que pareciam mais testes. Uma jovem mulher com cabelo cor-de-cobre perguntou docemente como eu estava a adaptar-me à vida entre lobos, com a ênfase na última palavra deixando claro que ela achava o conceito absurdo. Um homem mais velho queria saber quais habilidades eu possuía que poderiam ser úteis para a alcateia, seu tom sugerindo que ele já sabia que a resposta era nada. Respondi da melhor maneira que pude, mantendo a voz firme, minhas respostas honestas, mas não defensivas. Caspian comeu ao meu lado, aparentemente concentrado na comida. Mas eu podia sentir sua atenção acompanhando cada interação, cada provocação sutil mascarada como pergunta educada.
Foi Vivian quem finalmente rompeu a tensão. Chega, disse ela com uma voz não alta, mas absolutamente autoritária. A Sarah sobreviveu 2 semanas no inverno selvagem que teria matado metade de vocês. Ela olhou à volta da mesa, desafiando qualquer um a discutir. Isso merece respeito, não interrogatório. O silêncio que se seguiu foi tão denso que quase sufocava. Então, o Finn riu-se, quebrando a tensão. Ela também faz chinking melhor do que o Jasper, o que é realmente dizer alguma coisa. Eu ressinto-me disso, disse o Jasper suavemente. Mas ele estava a sorrir. O meu chinking é excelente. O teu chinking é adequado, na melhor das hipóteses, acrescentou Ezra, falando pela primeira vez naquela noite. A conversa então se desviou de mim e passou a ser sobre assuntos da matilha, patrulhas recentes, questões de abastecimento para o inverno. Comi com gratidão, deixando as palavras passarem por mim, aliviada por não ser mais o centro das atenções. Debaixo da mesa, senti algo quente pressionar a minha mão. Olhei para baixo e vi que os dedos de Caspian tinham encontrado os meus. Um breve aperto de confiança antes de ele se retirar. O toque durou talvez 3 segundos, mas estabilizou algo em mim que estava a tremer desde que chegamos. Depois do jantar, as pessoas permaneceram em pequenos grupos. As conversas fluíram para a sala comum adjacente, onde uma lareira crepitava e móveis confortáveis convidavam ao relaxamento. Fiquei em pé, desajeitada, perto da parede, sem saber onde me encaixava neste ecossistema social. Quando uma voz falou atrás de mim, lidaste bem com isso. Virei-me e vi uma mulher idosa, com cabelos completamente grisalhos e olhos de um âmbar pálido que pareciam ver através de mim. Ela movia-se como uma bengala, mas havia uma força em sua postura que nada tinha a ver com poder físico. Não tenho certeza se lidei bem com isso, admiti. Não fugiste, não se escondeu, não pediu desculpa por existir. Ela sorriu e o seu rosto transformou-se em algo caloroso e compreensivo. Sou Helena. Era a amiga mais próxima da avó do Caspian. Conheço aquele rapaz desde que ele nasceu. Prazer em conhecê-la, falei a sério. Ela transmitia uma sensação de segurança, como a Margaret. Como alguém que já tinha visto o suficiente da vida para não perder tempo com mesquinharias. Anda comigo, disse ela. E não era bem uma ordem, mas definitivamente não era uma sugestão. Movemo-nos lentamente pela casa, a bengala dela batendo no chão de madeira, até chegarmos a uma ala mais silenciosa, onde os sons da festa se transformaram em murmúrios distantes. Ela levou-me a uma pequena sala de estar, gesticulando para que eu me sentasse numa cadeira perto da janela. Sabe o que aconteceu à irmã de Caspian? Ela perguntou sem preâmbulos. Ele disse que ela morreu a tentar provar o seu valor numa caçada. Helena acenou lentamente com a cabeça. Mera, ela era inteligente, corajosa e absolutamente determinada a ganhar o respeito da alcateia. Mas a alcateia do pai de Caspian, nunca lhe deu uma oportunidade real. Eles toleravam a sua existência, mas deixavam claro todos os dias que ela era inferior. Fraca, inútil. Os seus olhos encontraram os meus. Ela morreu ao tentar rastrear um lobo solitário sozinha, porque achava que, se conseguisse trazer de volta a prova da morte, eles finalmente a veriam como alguém valioso. O meu peito doía com o reconhecimento do peso familiar, de tentar provar o seu valor para pessoas que já tinham decidido que não tinha nenhum. Caspian encontrou-a 3 dias depois. Helena continuou, com a voz suave pela dor antiga. Ele tinha 17 anos. Isso mudou. Ele sempre fora sério. Mas depois de Mera, ele tornou-se motivado, focado em mudar as leis da alcateia, em criar espaço para aqueles que não se encaixavam nos moldes tradicionais. Quando o pai dele morreu e ele se tornou o rei alfa, começou a implementar essas mudanças. E fez inimigos por causa disso. Por que estás a contar-me isto? Perguntei baixinho. Porque precisas de entender o que representas para ele. Não és apenas uma humana que ele decidiu ajudar por capricho. És o fantasma da irmã dele que recebeu uma segunda oportunidade. És a prova de que a visão dele para a alcateia, para todas as alcateias, pode funcionar. Ela inclinou-se para a frente com um olhar intenso. É um fardo pesado para uma pessoa carregar. Estás preparada para isso? Pensei na cabana construída com galhos partidos. Em afastar-me do único lar que conhecia, em vez de aceitar ser menos do que isso. Sobre escolher sobreviver mesmo quando desistir, teria sido mais fácil. Não quero ser um símbolo, disse honestamente. Só quero viver,
Talvez encontrar algo como pertencer. Helena sorriu, triste e compreensiva. Essas coisas não são mutuamente exclusivas, mas também não são simples. Ela levantou-se usando a bengala como apoio. Tenha cuidado, criança. Há aqueles que magoariam Caspian magoando-a. Fica perto daqueles que provaram ser confiáveis. Ela deixou-me ali com as suas palavras ecoando na sala silenciosa. Sentei-me por um longo tempo, observando a neve começar a cair do lado de fora da janela, pensando sobre responsabilidade e pertencimento, e o preço de ambos. As semanas que se seguiram um padrão. Manhãs com Margaret, aprendendo os ritmos da casa. Tardes com Finn, que se nomeou não apenas meu guarda, mas meu guia para a cultura da matilha. As noites eram frequentemente passadas no escritório de Caspian, onde ele trabalhava em documentos intermináveis, enquanto eu lia a sua extensa biblioteca, ambos confortáveis no silêncio partilhado. A alcateia continuava dividida na sua opinião sobre mim. Alguns, mas uns como Jasper e Ezra, tratavam-me com aceitação casual, outros mantinham uma distância educada. Alguns deixavam clara a sua hostilidade através de pequenas crueldades, fechando portas na minha cara, interrompendo conversas quando eu me aproximava, convites para eventos da alcateia que, de alguma forma, nunca chegavam até mim. Aprendi a lidar com isso, a encontrar o meu lugar nos espaços entre a aceitação e a rejeição. Ajudava Margaret nas cozinhas porque isso me dava um propósito e a companhia alegre dela. Era voluntária na escola da alcateia, lendo para as crianças mais novas que ainda não entendiam por que um humano entre elas deveria ser errado. Tornei-me útil de maneiras discretas, não para provar o meu valor, mas porque a utilidade parecia uma armadura contra o julgamento. E observei Caspian liderar a sua matilha com uma combinação de força e compaixão que me causava uma dor no peito que eu não queria examinar muito de perto. 6 semanas após a minha chegada, tudo mudou. Chegou um mensageiro de Silver Paw, um jovem lobo que parecia nervoso ao entregar a mensagem do seu alfa. Caspian recebeu-o no salão formal, na presença de Viven e outros membros seniores da matilha. Observei da varanda acima, onde Finn nos colocou depois de saber quem tinha chegado. Marcus Thorne envia saudações ao Rei Alfa, começou o mensageiro, formal e ensaiado, e solicita a devolução de propriedade que fugiu do território de Silver Paw sem permissão. A temperatura na sala pareceu cair 20 degraus. A expressão de Caspian não mudou, mas eu tinha aprendido a ler a tensão subtil nos seus ombros. A maneira como os seus olhos ficaram frios e sem expressão. Propriedade, repetiu ele com uma voz perigosamente suave. A rapariga humana, Sarah, o mensageiro engoliu em seco. O Alpha Thorne alegou que ela roubou da alcateia antes de fugir e deve ser devolvida para enfrentar a justiça. Eu parei de respirar. Roubou? Eu não tinha levado nada além das roupas que vestia e a pouca comida que podia carregar. Isso era uma mentira, uma invenção para justificar o que me arrastaria de volta para Silver Paw, fazendo de mim um exemplo. Marcus Thorne está enganado, disse Caspian, cada palavra precisa e fria como gelo. Sarah é um membro da minha matilha sob a minha proteção. Ela não será devolvida para enfrentar acusações falsas, destinadas a puni-la pelo crime de sobreviver à sua crueldade. O Alpha Thorne foi muito claro. Não me importa o que Marcus era. A voz de Caspian não se elevou, mas o poder ressoava nela como um trovão. Volte para Silver Paw e informe ao seu Alpha que, se ele deseja discutir a lei da alcateia sobre refugiados e asilo, pode solicitar uma audiência formal. Até lá, este assunto está encerrado. O mensageiro saiu rapidamente, praticamente fugindo. O salão explodiu em conversas murmuradas, membros da alcateia debatendo as implicações da declaração do seu rei. Fiquei paralisada na varanda, as minhas mãos agarrando o corrimão com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Venha, disse Finn baixinho, guiando-me para longe antes que alguém lá embaixo pudesse olhar para cima e me ver. Ele levou-me para o escritório de Caspian e deixou-me lá, fechando a porta suavemente atrás de si. Andei de um lado para o outro na sala, a ansiedade rastejando sob a minha pele como formigas de fogo. Marcus tinha feito de mim o seu problema. Tinha transformado a minha existência numa questão política entre territórios. Caspian tinha acabado de me escolher publicamente, em detrimento da paz diplomática com um alfa vizinho. A porta abriu-se 20 minutos depois. Caspian entrou,
fechou-a atrás de si e apenas olhou para mim. Desculpe, disse eu imediatamente. Eu não roubei nada. Juro que eu sei. Ele atravessou a sala até ao armário onde guardava o uísque, serviu 2 copos e entregou-me um. Marcos está a criar um pretexto. Ele quer te de volta para salvar a face, para provar que ninguém sai do seu território sem permissão. Peguei no copo, mas não bebi. O que acontece agora? Agora esperamos para ver se ele intensifica ou recua. Caspian bebeu o seu uísque de um só gole. De qualquer forma, não vais a lado nenhum. Isto pode iniciar um conflito entre as alcateias. Por minha causa? Não. Ele pousou o copo com tanta força que este se partiu. Por causa do Marcos e das suas ideias antiquadas sobre poder e controlo. Por causa de lobos como ele, que veem os humanos como inferiores, como propriedade a ser gerida. Isto estava para acontecer, Sarah. Tu és apenas o catalisador. Finalmente bebi, sentindo o uísque a queimar-me a garganta. Nunca quis ser o catalisador de ninguém. Eu sei, a voz dele suavizou-se, mas às vezes não podemos escolher os nossos papéis. A tensão entre nós vinha aumentando há semanas nos silêncios compartilhados, nos breves toques, na maneira como os olhos dele me seguiam pela sala. Eu tentava ignorar isso, dizendo a mim mesma que gratidão não era atração, que o que eu sentia era apenas a resposta normal à gentileza após anos de crueldade. Mas ali, com o peso das consequências políticas pairando entre nós, eu não conseguia mais fingir. Por quê? Perguntei. Por que arriscar tanto por mim especificamente? Você poderia ajudar os humanos sem me tornar seu projeto pessoal, sem me trazer para sua casa e sua vida. E a minha voz falhou. Por que eu, Caspian? Ele ficou em silêncio por muito tempo. Pensei que não fosse responder. Então, porque quando te via construir aquela cabana com galhos partidos, recusando-te a desistir, mesmo quando qualquer pessoa racional teria desistido, vi alguém que merecia mais do que o mundo lhe tinha dado. Alguém que merecia uma oportunidade de ser mais do que apenas um sobrevivente. Ele aproximou-se, os seus olhos prateados intensos. E talvez porque, em algum lugar ao ajudar-te, achei que poderia perdoar-me por não estar lá quando Miera precisou de mim. A honestidade disso abriu algo no meu peito. Não pode salvar todos. Não, mas eu poderia salvar-te. A sua mão se ergueu, hesitando antes de tocar suavemente o meu rosto, o seu polegar acariciando a minha maçã do rosto. E talvez egoisticamente eu quisesse isso. Eu deveria ter recuado, deveria ter mantido a distância entre o rei Alfa e a refugiada humana. Mas, em vez disso, inclinei-me para o seu toque, para o calor da sua palma contra a minha pele. Eu não sou ela, sussurrei. Eu não sou a tua irmã. Eu sei. A sua testa repousou contra a minha, a nossa respiração misturando-se no espaço entre nós. Tu és a Sarah, teimosa, corajosa, incrivelmente gentil, apesar de todas as razões para não ser. És tu mesma, e é exatamente isso que eu... Ele não terminou a frase, mas não precisava. A verdade estava escrita na forma como ele me abraçava. Gentil apesar da sua força, reverente apesar do seu poder, quando ele me beijou, foi suave e cuidadoso, pedindo em vez de tomar. Respondi, levantando-me na ponta dos pés, passando os dedos pelo seu cabelo escuro, escolhendo essa coisa impossível com a mesma determinação que mostrei ao construir uma cabana com galhos quebrados. O beijo se aprofundou, tornou-se algo mais urgente, mais real. As suas mãos encontraram a minha cintura, puxaram-me para mais perto, e eu fui de boa vontade, pressionando-me contra o calor sólido dele. Nós nos separamos, ofegantes, e os seus olhos eram prata derretida, procurando o meu rosto. Fique, ele disse. E eu sabia que ele queria dizer mais do que apenas esta noite, mais do que apenas este momento. Fica e ajuda-me a construir algo melhor. Uma alcateia onde humanos e lobos possam coexistir como iguais. Onde ninguém tenha de provar o seu valor apenas para sobreviver. Eu já vou ficar, lembrei-lhe, sorrindo através das lágrimas que não tinha percebido que estavam a cair. Para onde mais eu iria? Para onde quisesses. O seu polegar apanhou uma das minhas lágrimas. Tu és livre, Sarah. Tu poderias partir amanhã, e eu ajudaria-te a começar em algum lugar novo, algum lugar seguro. Preciso que saibas que isso somos nós. É uma escolha,
não uma obrigação. Pensei na cabana na floresta, na pilha de galhos quebrados que se tornaram algo sólido nas mãos dos lobos que decidiram ajudar. Sobre como pertencer não era algo que se ganhava, mas algo dado livremente por pessoas que viam em ti um valor além do que podias produzir. Eu escolho isto, disse com firmeza. Eu escolho-te a ti, esta alcateia, esta vida impossível que estás a construir. Não porque te devo, mas porque quero. O sorriso que transformou o seu rosto era como o nascer do sol, quente, brilhante e cheio de promessas. Ele beijou-me novamente, e desta vez parecia um começo, em vez de apenas um momento. Marcos enviou mais 2 mensageiros nas semanas seguintes, cada um com exigências cada vez mais agressivas. Caspian recusou todas elas. Sua posição permaneceu inalterada. Por fim, chegou a notícia de que outros alfas estavam observando esse conflito, que alguns apoiavam a postura de Caspian sobre os direitos humanos, enquanto outros concordavam com as visões tradicionais de Marcos. A situação continuava tensa, sem solução, pairando sobre nós como uma tempestade que se aproximava. Mas, dentro dessa tensão, a vida continuava. Encontrei o meu lugar na alcateia lentamente, através de pequenos momentos de conexão. Ensinei um jovem lobo a ler, ajudei Margaret a preparar-se para a celebração do solstício de inverno, treinei com Finn em autodefesa básica porque ele insistiu que eu deveria pelo menos saber dar um soco. E construí algo com Caspian que cresceu do respeito mútuo para algo mais profundo. Ele ensinou-me sobre as leis e a história da alcateia. Ensinei-lhe que a força nem sempre tem a ver com poder, que às vezes a coisa mais corajosa que se pode fazer é escolher a compaixão em vez da crueldade. 6 meses depois daquela primeira noite na floresta, no aniversário do dia em que ele me encontrou a construir com galhos partidos, Caspian fez uma declaração formal perante a matilha reunida. Ele declarou-me sua companheira, não no sentido sobrenatural que os lobos entendiam, mas na tradição humana de parceria e escolha, e anunciou novas leis da alcateia que protegiam os humanos, concedendo-lhes estatuto e direitos plenos no território do norte. Alguns aplaudiram, outros permaneceram em silêncio. Alguns saíram em protesto, mas a mensagem era clara. A alcateia estava a mudar, a crescer para algo que abria espaço para aqueles que não se encaixavam nos moldes tradicionais. Naquela noite, de pé na varanda com vista para a cidade que se tornara o meu lar, Caspian envolveu-me com os braços por trás, com o queixo apoiado no meu ombro. "Algum arrependimento?" perguntou ele suavemente. Pensei na rapariga que eu estava a construir um abrigo sem esperança a partir de pedaços quebrados, certa de que ela morreria sozinha no frio. Pensei em tudo o que me trouxera até ali. A perda, a rejeição, a luta desesperada para sobreviver. E pensei no que tinha encontrado em vez disso. Pertencimento, propósito, amor que não exigia que eu fosse outra coisa além de mim mesma. "Nenhum único", eu disse, virando-me nos seus braços para beijá-lo, enquanto a neve começava a cair, cobrindo o mundo de branco. Lá fora, os lobos uivavam em saudação à lua de inverno. E lá dentro, envolta em calor e segurança, e no tipo de amor que escolheu você, em vez de reivindicar você. Finalmente compreendi o que significava voltar para casa. Não para um lugar, mas para uma pessoa que te via de verdade, e decidiu que valia a pena lutar por ti. Os galhos quebrados tinham se tornado algo sólido, afinal. Não apenas pelos meus esforços, mas pelas mãos daqueles que escolheram ajudar, que viram potencial no que outros chamavam de inútil. E no final, isso fez toda a diferença.